Bom, agora sim vou falar um pouco sobre aspectos de organização do espaço aéreo, um pouco da estrutura básica, que ajudará a entender um pouco melhor esse novo cenário e a introdução dessas novas tecnologias e principalmente compreender o desafio que é introduzir um número muito elevado de aeronaves eVTOL na estrutura do espaço aéreo. Esse primeiro slide, ele ajuda a entender essa estrutura de espaço aéreo para a qual nós estamos nos preparando. O todo nós continuamos a chamar de ambiente ATM, que é o ATM tradicional, onde voam as aeronaves regulares, helicópteros, aeronaves de asa fixa, etc. Então a gente propôs manter essa nomenclatura de ATM, isso também está acontecendo em outros países. Nós percebemos que alterar essa nomenclatura de ATM demandaria um trabalho muito grande, porque já há uma quantidade enorme de, não só de legislações, mas eu diria uma cultura aeronáutica já muito bem adaptada a esse ambiente existente. Então, em vez disso, nós fizemos uma proposta inserindo dois novos ambientes. O primeiro seria o ambiente UTM, onde voarão esses drones de menor porte. Esse tipo de operação é coberto pela DCA 351-6, que eu citei anteriormente, que ele fala da concepção UTM nacional, dentro da perspectiva do DCEA. Já há uma equipe de trabalho dedicada em relação a esse assunto, e estamos também inserindo um outro ambiente, que é o ambiente UAM, que esse é o da mobilidade aerourbana. Nós temos apresentado uma proposta mista, eu tenho visto também outros países estão caminhando nessa direção, embora alguns tivessem no início pensado num modelo mais restrito. Esse modelo restrito, eu diria, uma concepção onde a aeronave eVTOL, mesmo no início, voaria num ambiente confinado e segregado das demais aeronaves, né? Para a nossa concepção no Brasil, isso seria um pouco complicado, principalmente para as grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, onde já há uma estrutura. Eu vou até mostrar um slide a seguir sobre isso, que ajuda a entender um pouco melhor um exemplo de estrutura de espaço aéreo que já é bastante utilizado e que, se nós fôssemos optar pela construção de rotas exclusivas para as aeronaves eVTOL, ficaria, diria, numa certa desvantagem para esses usuários do espaço aéreo que já voam atualmente, que são esses usuários de aeronaves de asa fixa, os helicópteros e etc. Então, nessa figura a gente vê o cenário de maneira geral. Daqui para frente eu vou dar alguns exemplos para que a gente possa compreender como ocorre essa organização da estrutura do espaço aéreo no cenário atual. Então, vamos supor um cenário hipotético onde eu tenho um aeródromo qualquer. A partir da existência de uma pista ou de um aeródromo, o processo de evolução não só da organização do espaço aéreo, mas também da infraestrutura que vai dar suporte às operações naquela localidade, está diretamente relacionada com o volume de movimentos que vão operar ali naquela localidade. Então, se eu tenho, por exemplo, um aeródromo que é uma fazenda que vai receber um voo por mês, não é necessária a instalação, por exemplo, de uma torre de controle, nem de um controle de aproximação, nem de um ACC, porque a operação naquela localidade é muito simples. Então, à medida que, vamos supor, essa fazenda começou a evoluir, aí ela se tornou um aeródromo, a cidade cresceu, se tornou mais povoada, a pista agora é de asfalto, o comprimento, a largura aumentaram e o número de voos aumentou naquela localidade, é natural que haja uma demanda maior por voos ali também. Consequentemente, é necessário melhorar essa infraestrutura para que a gente mantenha o mesmo nível de segurança de operações nessas localidades. Então, aí vem a pergunta, então, como é possível permitir uma escalabilidade do número de operações num aeródromo de maneira a manter a segurança dessas operações? Então, de uma maneira simples, esse slide ajuda a entender. Então, basicamente, existem as informações aeronáuticas que dão suporte a essas operações, existem as cartas aeronáuticas, as informações aeronáuticas e diversas outras informações que auxiliam nesse processo, e isso também associado à vigilância aérea, a introdução de radares, ADS-B e meios para que essas aeronaves possam ser melhor identificadas e a posição delas seja conhecida de uma maneira mais rápida e também com uma precisão melhor, o que vai permitir uma redução da separação entre elas. Além disso, é necessário também um conjunto de informações meteorológicas
para que haja uma previsibilidade do tempo e da condição de operação nessas pistas, evitando também acidentes. Isso incrementa a segurança das operações a partir de um melhor conhecimento das informações meteorológicas. Então, por exemplo, poderia ser instalado um radar meteorológico, instalado uma estação meteorológica, um serviço de meteorologia mais aprimorado. Um outro elemento também são as comunicações, então comunicações melhores, mais frequências, isso também vai auxiliar nessa melhoria da infraestrutura. E por último, a introdução da figura do órgão de controle de tráfego aéreo. Então, a junção de todos esses elementos vai permitir uma escalabilidade do número de operações nesse aeródromo hipotético, mantendo a segurança das operações. Agora vamos entender o outro cenário. Então, a partir do cenário atual, vamos entender o cenário novo. Nesse cenário novo, conforme aqueles números que eu expliquei hipoteticamente no começo, existe uma expectativa de escalabilidade muito grande do número de aeronaves eVTOL que pretendem operar em áreas metropolitanas. É claro que a gente entende que esse número muito grande ele não vai acontecer da noite para o dia. Isso vai ocorrer de forma progressiva, onde novas aeronaves vão sendo introduzidas a esse espaço aéreo. Só que, do ponto de vista do provedor de serviço de navegação aérea, existe um desafio, onde a velocidade das empresas adquirirem novas aeronaves, ela acaba sendo mais veloz em comparação da velocidade do provedor de serviço de navegação aérea fazer esse correspondente incremento da infraestrutura. Então é por isso que a gente, não só o Brasil, mas vários países estão fazendo esses projetos de implementação para que a gente possa se preparar para o incremento. Então, embora a gente ainda não tenha adquirido os equipamentos, é importante saber quais serão os passos, quais serão os steps necessários para que a gente possa evoluir essa escalabilidade. Então, esse é um dos objetivos do projeto. Então, essas informações, conforme eu falei antes, as informações aeronáuticas, as informações de relevo, terreno, as cartas, a maneira a partir da qual essas informações serão divulgadas para os usuários, será que o melhor meio é aquele tradicional em mídia? Será que não é necessário algum tipo de aviônico ou equipamento que o usuário receba isso durante o voo? Então, são várias concepções que estão sendo estudadas. A parte da vigilância, hoje, a maior parte da vigilância, a vigilância aérea é feita por meio de radares tradicionais. A gente sabe que para esse ambiente do eVTOL, os radares não são a melhor solução, porque os radares têm uma certa dificuldade de detectar alvos a baixa altura. E nesse ambiente UAM, essas aeronaves voarão a baixa altura de maneira muito similar aos helicópteros. Então já se pensa na introdução ou na expansão de solução, por exemplo, ADS-B, para poder ter um certo custo-benefício, vamos dizer assim, adequado e que permita manter o nível de vigilância desse tráfego. Os serviços de meteorologia também. Então, nesses novos locais de operação, que vão ser os vertiportos, vai ser necessário ter algum tipo de serviço de meteorologia para que haja uma previsibilidade e também um melhor planejamento desse voo. E também como essas operações estão previstas dentro de um novo modelo, uma nova concepção de voo sob demanda, já existem também algumas empresas pensando na aplicação dessas aeronaves já num serviço equivalente ao serviço que a gente tem hoje de aplicativo de carro, por exemplo. Então, isso na aviação hoje não é tão comum. Hoje, na aviação, por exemplo, a gente tem que apresentar um plano de voo, essa informação é processada, existe um tempo de processamento até que o usuário receba essa autorização do plano de voo. Já nesse ambiente de voo sob demanda, esse tempo de processamento ele precisaria ser reduzido drasticamente. Então, mais um desafio. A parte também de comunicações, nós fizemos alguns testes aqui no ano de 2021 na cidade do Rio de Janeiro, apoiados foi pela empresa IVE, foi uma parceria da empresa IVE, o DSEA, a ANAC e outras instituições que participaram desse projeto piloto e a gente pôde aprender várias coisas. Então, uma delas foi a questão das comunicações. Essa comunicação por voz ela não funciona de maneira adequada quando a gente leva em consideração um incremento muito grande do número de voos. Se for uma aplicação para um pequeno número de aeronaves desse tipo, até é possível, até certo ponto. Então, é por isso que a gente vai precisar dosar o local de aplicação e qual vai ser a correspondente infraestrutura necessária para permitir não só os voos no estágio inicial, mas também a escalabilidade de maneira
adequada, sem abrir mão, claro, da segurança. E o outro ponto também é a questão do controle de tráfego. Esse controle realizado por humanos, ele também tem um limite. Isso também não é uma consequência, um achado nosso aqui no Brasil. Muitos países já perceberam isso, que essa escalabilidade faz com que haja necessidade do desenvolvimento de novos sistemas que permitirão fazer a gestão desses movimentos aéreos sem essa necessidade de intervenção humana tática permanente. Uma das coisas que tem sido discutidas, por exemplo, é até que ponto haverá intervenção humana. Então, alguns apontam para que haja essa automação no nível mais elevado, enquanto outros defendem uma participação humana tática, mas somente em situações pontuais, como contingências, emergências e coisas assim. Então, são estudos, por exemplo, que estão em desenvolvimento. Agora sim, nesse slide, eu peguei algumas trajetórias da área do Rio de Janeiro, aqui é um exemplo, para que a gente possa compreender esse exemplo de espaço aéreo atual. A gente tem ali o aeródromo do Rio de Janeiro, temos outro aeródromo aqui de Jacarepaguá mais à esquerda, e nós representamos aqui as rotas de aeronave visual, as REA, nós representamos também as GE, que são as rotas especiais para helicópteros, e nós representamos também, que são essas linhas na cor preta, essas trajetórias de procedimentos IFR, que normalmente são utilizados pelas aeronaves em voo regular ou aquelas aeronaves em voo por instrumentos. Só aqui a gente vê que há uma certa congestão. Esse espaço aéreo ele já ficaria congestionado em termos de utilização da quantidade de trajetórias. E aqui também nós colocamos algumas possibilidades de novas trajetórias para atender voos que a gente ficou cogitando na época, a partir de Jacarepaguá ou ali do Mário Simonsen também. Então percebam que já há uma utilização considerável desse espaço aéreo. Então, se nós fôssemos, como eu disse antes, abrir esse espaço aéreo para criar uma trajetória em linha reta, de forma dedicada, exclusiva, somente para o eVTOL e considerando os eVTOL num número reduzido, isso poderia gerar uma ineficiência e fazendo com que outros usuários não pudessem usufruir da mesma estrutura de espaço aéreo. Então, foi por isso que a gente começou a trabalhar dentro de uma perspectiva de performance. Então, em vez de restringir a operação para determinado tipo de aeronave, pensar em termos de performance. Então, o acesso ao espaço aéreo ele ficaria condicionado ao atendimento de determinados requisitos de performance. Isso seria um uso mais racional e mais eficiente. Então, aquelas aeronaves, seja o próprio eVTOL ou seja um helicóptero, se ele tivesse essa capacidade de atender aos requisitos de performance, ele poderia acessar aquela porção do espaço aéreo. Então, são maneiras de trabalhar, são visões, tudo isso está sendo estudado pela nossa equipe. Em termos de implementação inicial, eu trouxe aqui alguns tópicos, algumas premissas relacionadas a isso. Nós pensamos em utilização máxima dessa infraestrutura e dos meios existentes, conforme eu citei no exemplo, meios de comunicação, meios de vigilância, até o próprio controle, onde existir e for possível, desde que não comprometa a segurança e nem a capacidade da aviação regular, essa é uma das premissas que a gente tem trabalhado, esse aproveitamento da GEA, RE e essas rotas. E o terceiro é não causar esse impacto negativo na capacidade de pista e também na capacidade do espaço aéreo. Isso é um tópico muito importante. Em algumas regiões do país já há um uso bastante significativo da capacidade. Então a ideia não é saturar, mas sim buscar alternativas para que a gente não possa comprometer a capacidade de locais que já estão com uma utilização bastante elevada da capacidade de operação. A ideia é também incluir os demais usuários do espaço aéreo aplicando requisitos de performance e também aplicar o que a gente já tem visto na DCA 357, que já se encontra disponibilizada. Melhorar a circulação de helicópteros e também estamos pensando num plano de implementação. É algo que está sendo rascunhado, que também vai ser muito importante. Ele vai servir para responder a principal pergunta. Quando chegarem as primeiras empresas com aeronaves certificadas e prontas para o voo, o que elas deverão fazer ou quais serão os requisitos para que elas possam iniciar os seus voos. Isso é muito importante, principalmente sob o ponto de vista do usuário, para que eles possam se preparar para essas operações. Já para essa fase intermediária, que embora seja chamada de intermediária, ela é muito desafiadora,
há um pressuposto da introdução de novas tecnologias de maneira progressiva, para que a gente possa atingir um aumento da eficiência e da capacidade do uso do espaço aéreo. A ideia é que, de forma gradativa, haja uma redução do recurso humano e com a contrapartida da introdução de novos sistemas que vão viabilizar essa escalabilidade do número de operações, mantendo o ser humano ainda no controle dessas operações. Então, nesse estágio, ainda não é sacado o ser humano dessa operação. Haverá uma redução e o trabalho dele, a ideia é que seja o trabalho mais simplificado a partir da utilização dessas novas tecnologias. E quais são os avanços que nós estamos pensando daqui para frente? Eu trouxe aqui algumas informações, são informações públicas que foram obtidas de uma empresa de consultoria. Nós até vimos essas informações num evento recente que foi realizado pela ANAC, eu achei bastante interessante, estou divulgando aqui. Hoje, no mundo, existe um número muito elevado de ordens de compra de aeronaves eVTOL. A empresa que mais se destaca em relação ao número de ordens de compra é a empresa IVE, chegando próximo aí das 3.000. Recentemente houve até uma reportagem falando das 3.000. E existem outras empresas no mercado também com números bastante significativos em termos de ordem de compra de aeronaves eVTOL. Aqui no Brasil hoje, algumas empresas já vieram nos procurar, falando sobre expectativas de operação, já são informações divulgadas pela mídia. A gente encontra uma associação da empresa Gol com a Vertical Aerospace, que é uma empresa britânica. Há também a empresa Azul, que tem feito parceria com a empresa Lilium para adquirir aeronaves e trazer para o Brasil também. E nós temos visto também a própria empresa IVE, que também pretende operar no Brasil. Esse slide aqui também é bastante interessante, onde ele aponta o Brasil como o terceiro mercado global em termos de distribuição. Então, o primeiro é os Estados Unidos, Reino Unido, o terceiro seria o Brasil. Então, o Brasil é um local bastante interessante para esse modelo de operação, principalmente pelo perfil das cidades. Muitas metrópoles brasileiras possuem uma área de cobertura muito grande, o que torna atrativo esse tipo de serviço, no sentido de criar uma outra opção de deslocamento entre pontos da cidade. É aí que o eVTOL ele pode atuar como uma opção bastante interessante. E uma outra frase importante é que enquanto essas aeronaves eVTOL não estão certificadas, a nossa estratégia é evoluir melhorando a circulação dos helicópteros, porque o tipo de aeronave que mais se assemelha à aeronave eVTOL é o helicóptero. Então é com esse pensamento que a gente tem buscado atuar de forma colaborativa com os operadores de helicópteros para que a gente possa melhorar a infraestrutura do espaço aéreo e quando as aeronaves eVTOL estiverem certificadas, elas já vão se adaptar a essa infraestrutura. Então a ideia é melhorar. Uma das coisas que a gente tem buscado fazer é utilizar o Jacarepaguá como um local, é viabilizar procedimentos de decolagem, de aproximação, IFR, pensando nos helicópteros inicialmente. Já estamos buscando algumas alternativas em relação a isso. A ideia é fazermos um projeto piloto para testar isso de uma maneira adequada e também para os heliportos da área de São Paulo, que é uma área bastante interessante, onde há um movimento considerável de helicópteros. Isso pode servir como um grande laboratório onde a gente possa estudar melhor esse tipo de operação. Claro que é com a colaboração da comunidade aeronáutica que atua naquela região. E uma outra informação importante é a constante necessidade de pesquisa e desenvolvimento. Então, nós estamos fazendo o que eu chamo de mapeamento, que é identificar instituições, trabalhos acadêmicos, projetos, possibilidades de projetos de pesquisa, onde possa haver uma parceria com a nossa ICT, que é uma instituição voltada para inovação, ciência e tecnologia, que no nosso caso é o ICEA, onde possamos estabelecer essas parcerias envolvendo o que a gente chama de tríplice hélice, que é a indústria, a academia e o governo, com vistas a desenvolver a indústria nacional e atingir os objetivos e fazer com que haja um progresso e o domínio de novas tecnologias.